E hoje falarei com vocês sobre um assunto que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, tem nessa vida. Vou falar sobre ex ou sobre a ex. Aos olhos das constelações familiares, não existe ex, não existe o termo ex. Existem relacionamentos que pertencem a cada um de nós. Então, quando nós falamos de ex aos olhos das constelações familiares, nós estamos falando de pessoas que foram importantes na nossa vida em certos momentos e que hoje, quando nós estamos mais liberados delas, nós temos mais possibilidades de estarmos nessa vida com mais facilidade. Então, para iniciar, vou começar falando sobre vínculo. Então, antes de nós irmos diretamente ao assunto sobre relacionamentos, eu vou voltar um pouquinho e falar sobre vínculos. Através das constelações, nós conseguimos perceber que os vínculos acontecem quando nós dividimos ou que nós trocamos com alguém algum sentimento muito forte e que isso fez com que nós vinculasse a alguém. Então muitas pessoas podem pensar assim, mas e se for só um flerte, se for uma paquera, se for um desejo que não foi revelado, né, pelas outras pessoas, ou se for uma coisa escondida. Tudo o que traz energia, que traz força, traz vínculo, né? Então, quando nós falamos em vínculo, nós começamos a pensar em algo ainda mais profundo. Se a paquera, se há algum sentimento que nós podemos ter com alguém, isso já vincula, porque se é recíproco, né? Principalmente se é recíproco, às vezes nem é tão recíproco, mas às vezes do nosso lado nós acreditamos que existe algum sentimento, mas da outra pessoa não tem, mas quando nós sentimos uma força que nos liga a essa pessoa, nós podemos chamar isso de vínculo. Então, qual é a nossa responsabilidade ao alimentarmos sentimentos nos outros? Olha só como esse assunto é muito sério, né? Então, muitas pessoas podem não ter ex, muitas pessoas podem não ter passado por nenhuma situação em que ela deixou uma outra pessoa, mas todos os nossos relacionamentos, sejam eles energeticamente de vinculação, nós trazemos isso para a energia e de vínculo conosco. Então, para eu tornar melhor entendível, imagina então nas relações sexuais, né? Nas relações sexuais, essa reverberação do ato sexual pode durar até 3 meses. Então, qual é a nossa responsabilidade diante do outro quando nós trazemos algo para essa pessoa ou para nós mesmos, quando nós mostramos algum sentimento em relação a alguém? Então, qual é a nossa responsabilidade diante dessa vida no que diz respeito a outra pessoa? Então, nesse mundo virtual, nesse mundo de redes sociais, em que o acesso a todas as pessoas fica muito fácil, né? Eu falo de um lugar que, principalmente eu que atendo muitas pessoas, fica muito claro para mim que os vínculos superficiais têm acontecido com mais frequência, né? Na minha época, é ótimo falar na minha época, né? Vou falar de um lugar em que eu vivi e aonde que muitas coisas eu aprendi, né? Então, a gente ficava tempos e mais tempos paquerando uma pessoa, né? Olhando, flertando, e aquilo era muito saudável, né? A gente demorava, a gente não tinha tanta facilidade, tanto acesso ao outro. Então, as paqueras eram conquistas diárias, né? Quando nós sentíamos algo por alguém, aquilo era uma coisa muito preciosa e muito forte que a gente cativava e nós, né, vem até as lembranças, nós tínhamos o cuidado
de cativar da melhor forma possível o que nós alimentávamos dentro de nós, né? Poderia até não ser recíproco, mas quando eu falo isso, eu faço com que a gente comece a perceber que tudo que nós alimentamos passa a existir. Então, na minha época em que os flertes, a paquera, era muito mais importante do que propriamente dito os beijos, né? Que na minha época eram beijos que aconteciam. Era muito mais importante o antes do que o fato propriamente dito. Eu não sei se eu estou me tornando entendível e se o que eu falo tem a ver com algumas pessoas que possam estar na live. Então a gente paquerava muito tempo as pessoas, nós flertávamos muito tempo, e quando nós chegávamos a ficar com essa pessoa, né? Que hoje em dia o ficar dos jovens não é igual aos nossos ficar, né? Era ficar só de beijo, né? E aí quando a gente chegava a ficar com essa pessoa, era como se fosse um troféu. Então as coisas eram mais difíceis. Mas isso não tirava a grandeza de uma conquista, né? Então, quando eu falo de vínculo, as relações antigas, elas traziam mais força, mais vínculo e mais profundidade, né? Porque elas não eram trazidas para um campo superficial e rápido, né? Mesmo porque nós devíamos encontrar as pessoas, né? Nós encontrávamos com as pessoas, nós olhávamos as pessoas no lugar que elas estavam, principalmente presencialmente. E ainda mais hoje com a pandemia, existe essa questão de estar longe, né? Então, quantos relacionamentos aconteceram nessa pandemia que foram construídos à distância? Então, falar de vínculo aos olhos das constelações é falar de algo muito profundo, porque se na minha época, né, faço 44 anos agora, na minha época os flertes eram mais frequentes, hoje em dia as mensagens virtuais são mais frequentes. E aí tem-se um risco de saber qual é esse vínculo que se estabelece nesse virtual, que muitas vezes quem está do outro lado pode não ser quem é que está manifestando para nós a pessoa que fala, né? Quando eu falo isso, quantas pessoas criam o WhatsApp fake, criam o Instagram fake e colocam fotos que não são delas para se relacionar com outras pessoas. Então, quais são os riscos dessas vinculações que não têm profundidade? Então, falar sobre tudo que eu vou falar hoje, hoje o tema da live é o ex ou a ex aos olhos das constelações, que nessas terapias sistêmicas não existe ex ou a ex, né? Todos os que foram antes dos relacionamentos atuais, eles pertencem igualmente e na mesma força dos que estão hoje conosco. Então, eu não estou falando de mente humana, estou falando de leis naturais, tá, gente? Eu estou baseada nas constelações familiares que olham para as 3 ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E quando eu falo de relacionamento e falo de ex, eu estou falando de pertencimento. Então, dentro da live de hoje, farei uma tecelagem em cima do tema de pertencimento. Mas antes de chegar, eu vou continuar com a questão do vínculo, porque quando nós começamos a flertar, quando nós começamos a vincular alguma pessoa a um sentimento que eu posso não ter intenção de ter nada com essa pessoa, mas eu vinculo ela a mim energeticamente, eu acabo fazendo com que ela pertença ao meu destino. O que eu tô falando é muito sério. Porque qual é a nossa responsabilidade ao nós conversarmos virtualmente com as pessoas sem ter interesse propriamente dito com essas pessoas? Então isso é muito sério.
E em tempos atuais, mais do que nunca, hoje acontece com mais frequência, né? Na minha época, é o que eu estou falando, nós ficávamos mais mesmo presencialmente e com muita timidez, com muita dificuldade e com medo de levar toco. Então, falar de vínculo aos olhos das constelações é falar de algo muito sério, porque hoje as relações estão muito superficiais, né? Quando nós percebemos que até nós ouvirmos o outro existe uma atualização que faz com que nós ouvimos essa pessoa com mais rapidez, isso sinaliza que esse mundo está querendo rapidamente saber as informações e não se aprofundar. Existem muitas informações sobre muitas coisas, mas não existem aprofundamento. O que esse mundo virtual, com todos os benefícios dessa tecnologia, vem trazer para nós, que nós devemos refletir sobre os relacionamentos, sobre as amizades e sobre a nossa conduta diante dessa vida, diante dessas coisas que estão na demanda de hoje, é que as pessoas não estão preocupadas em ouvir os outros, as pessoas não estão preocupadas em saber tudo que é o do outro, e as pessoas querem soluções rápidas, respostas rápidas, sendo que a vida é tão profunda, né? Então, quando eu venho falar com vocês sobre vínculo, eu venho alertar vocês da nossa responsabilidade quando nós deixamos manifestar algo em relação às outras pessoas, né? Então, eu, como sou casada, vinculei ao meu marido e o vínculo se tornou mais forte porque nós tivemos filhos. Então, esse vínculo é um vínculo mais complexo e mais forte, porque além da relação sexual que teve na situação, nós ficamos muito tempo juntos, né? Nós, antes de casarmos, nós ficamos 3 anos e casados nós temos já 16 anos, então vincula mais ainda e nós temos filhos. Então, o vínculo é muito mais forte, né? Então, eu vou tecendo os assuntos para vocês entenderem onde que eu quero chegar, tá? Então, numa relação que apenas aconteceu o sexo, energeticamente algo aconteceu. Então, vincula também. Então, o sexo vincula. Então, olha a responsabilidade de todas as pessoas que hoje em dia as relações elas não são igual na nossa época, que era de beijo. Então, se a gente vinculava sentimento através de beijo, imagina hoje através de sexo. É como se todas as pessoas que nós nos comprometemos sexualmente com elas, independente do enredo, independente da intenção, independente de qualquer coisa, o sexo vincula. Então, essas pessoas ficam vinculadas ao nosso destino. Então, elas também pertencem à nossa vida. Olha que doida, aí tem gente que vai assistir minha live e vai falar assim, Jesus do céu, então estou altamente vinculado. Então, todas as pessoas que se vincularam a nós energeticamente, elas fazem parte do nosso destino. Tanto pelo lado bom, né, quanto um lado bem polêmico, que é o lado do estupro. No estupro também existe uma vinculação. Então, tanto o estuprador quanto a pessoa estuprada, elas se vinculam e o estuprador passa a fazer parte do destino da pessoa estuprada e a pessoa estuprada passa a fazer parte do destino do estuprador. O que eu estou falando não tem nada a ver com os julgamentos humanos. Eu estou falando de leis naturais observadas por Bert Helling no que diz respeito ao funcionamento dessa realidade aqui no planeta Terra. Então, por mais pesado, por mais difícil que seja o estupro, ele também gera um vínculo. Não do mesmo jeito de quando nós permitimos que aconteça o ato sexual, né? Que pode ser vinculado a um amor, ou uma paquera, um desejo, né? Mas também
Do lado que é pesado, do lado que diz respeito ao estupro, também vincula. Então, tudo isso vem acarretar várias situações para nós. Então, quando eu falo que não existe ex aos olhos das constelações familiares, eu quero alertar vocês que quando as pessoas hoje têm dificuldade de relacionar com alguém no presente e teve vários relacionamentos confusos antes, esse relacionamento atual pode estar trazendo informações de cura para que essa pessoa dê um bom lugar aos seus ex, para que hoje o relacionamento tenha chances de dar certo. Então é tão sério falar sobre esse assunto que muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas que doideira isso, né? Mas quando eu falo de constelações familiares, eu faço com que vocês mexam dentro de vocês com assuntos que nunca antes, dantes navegados, né? Vocês não tinham ainda ouvido nada parecido, e isso que eu provoco em vocês são reflexões. E aí eu venho trazer para vocês qual é a nossa responsabilidade diante dos nossos relacionamentos. Então, se dentro das constelações não existe ex e todos os relacionamentos fazem parte da nossa vida, a melhor forma de nós caminharmos por essa vida é dando um bom lugar a todos que vieram antes. Então, quem tem ex, que não é ex, quem relacionou muitas vezes ou outras vezes antes do atual relacionamento, essa pessoa hoje tem uma bagagem, tem um conhecimento e chega para um relacionamento mais leve do que chegou para os outros. E todas as outras pessoas, elas estavam afinadas, elas estavam alinhadas com tudo que nós precisamos aprender a como relacionar nessa vida. E muitas dessas pessoas trouxeram informações importantíssimas da forma que nós aprendemos a nos relacionar com os nossos pais. Então, na verdade, o que nós hoje nos relacionamos está diretamente ligado à forma que nós vimos os nossos pais relacionarem ou os nossos ancestrais se relacionaram e energeticamente nós sentimos isso no campo e hoje nós fazemos algo parecido. Se nós hoje não somos tão livres, né? Ricardo Mendes, um mestre meu de constelação familiar, fala que nós temos uma pequena liberdade. Então, diante dessa pequena liberdade que nós temos de nos relacionarmos, e quanto mais chegamos leves para o próximo relacionamento ou para um relacionamento, nós temos chances de dar certo nesse relacionamento. Então, hoje eu venho trazer reflexões para que as pessoas que têm relacionamentos anteriores ao atual, elas possam observar o que está repetindo neste relacionamento ou quais são os padrões que existem nos relacionamentos que ela ainda não percebeu. Então, quando nós falamos mal de todos os que vieram antes, nós estamos excluindo essas pessoas. Então, quanto mais exclusões nós temos, mais dificuldades teremos de ser um pouquinho livre no relacionamento que chegar. Então, eu venho trazer um alerta para todas as pessoas que estão tendo dificuldade de relacionar, para que elas possam olhar um pouquinho para os relacionamentos anteriores e ver qual é a parte que está lá atrás, que é de extrema importância e de extrema responsabilidade de vocês, que vocês até hoje negligenciaram ou então excluíram para que vocês continuassem no caminho. Então, muitas vezes, as pessoas excluem tudo que foi para ver se consegue seguir pela vida de uma forma diferente, mas aparecem várias dificuldades para essas pessoas. Então, atentar para os relacionamentos anteriores é nos libertar do relacionamento presente, tá? Então, por exemplo, certa feita eu fiz uma constelação de uma pessoa que acordava todas as noites sequencialmente, assustada,
para poder acordava como se estivesse vivenciando uma situação no sonho e aquilo não estava acontecendo na realidade, e ela acordava assustada e quando ela levantava para poder fazer o que estava acontecendo no sonho, ela se deparava que aquilo não era realidade, era sonho. E aí ela pediu uma constelação sobre sonho, sobre esse sonho propriamente dito, e na constelação dessa pessoa foi claramente visto que esse sonho, esse pesadelo acontecia diante de um relacionamento que ela não entregou ele no 100% e não deu um fechamento com todas as honras que deviam desse relacionamento, que foram 6 anos. Então ela termina um relacionamento rapidamente e esquece esse relacionamento que nós podemos hoje falar como ex, e ela chega num relacionamento com essa vinculação energética de outro relacionamento. Então, esse pesadelo que ela quis olhar aos olhos das constelações estava vinculado a uma exclusão que ela havia feito de um relacionamento anterior. Então, isso é apenas uma das dinâmicas, tá, gente, que eu estou trazendo aqui, mas eu quero deixar bem claro que como as constelações familiares, elas tratam de tudo de uma forma única e bem personalizada, não tem como generalizar os pesadelos através de relacionamentos anteriores. Mas o que eu quero falar é que hoje, através dessa live, vocês possam entender que não existe ex-relacionamento para as constelações familiares, porque todas as pessoas que passaram na nossa vida, elas estão intimamente ligadas energeticamente com o que nós somos. Então, as nossas dificuldades de nos relacionar com os nossos pais está intimamente ligado às nossas dificuldades de relacionar com os homens ou com as mulheres. Então, quando nós falamos de relacionamentos anteriores ou de ex-relacionamentos que não existem, nós estamos falando de algo que é nosso mesmo. Então, se nós tivermos dificuldades de relacionamentos profundas e dificílimas, existem algo nesses relacionamentos que veio nos trazer aprendizado e crescimento. E quando nós olhamos dessa ótica que eu estou fazendo vocês olharem hoje, eu faço vocês refletirem que tudo estava certo naquele momento e que nós devemos dar um bom lugar para essa pessoa, por mais difícil que seja, né? Que eu sei que existem relacionamentos dificílimos por aí, mas a gente não pode deixar de entender que todos esses relacionamentos fez com que nós hoje chegássemos no lugar que nós estamos de uma forma mais leve. Então, como eu só tive 2 namorados, né? O meu ex-namorado me ensinou muitas coisas de forma de relacionar, que eu olhei para aquilo, vi o que eu queria, o que eu não queria, para eu buscar algo que estivesse mais em consonância com o que eu queria para minha vida. Então, esse relacionamento anterior contribuiu para que eu encontrasse um homem que estivesse mais próximo das coisas que eu desejaria para mim. Então, quando eu dou um bom lugar no meu coração para essa pessoa que veio antes, eu tenho chance de me relacionar com esse homem que eu estou hoje, porque eu já liberei ele de todas as demandas, de todas as exigências, de todo o rancor, de toda raiva, não tô falando que tem isso não, tá, gente? Mas eu tô falando que existem pessoas que existem sentimentos pesados em relação aos relacionamentos anteriores e isso prende a pessoa. Então, esses vínculos que eu falo, eles são muito fortes porque, na maioria das vezes, tirando a situação do estupro, quando nós nos envolvemos com alguém energeticamente, nós estamos vinculando. Então, essa pessoa em algum momento, ela foi muito importante para nós. Se depois aconteceu várias coisas que não foram legais ou que correram de um jeito, aconteceu de um jeito que vocês não queriam,
inicialmente tinha muito do que a gente queria, né? Então eu passo para vocês a bola para vocês pensarem no que foi bom, né? Para vocês não focalizarem no que não foi tão bom, porque na verdade o que não foi muito bom está diretamente ligado ao que nós temos no nosso sistema, está intimamente ligado ao que nós somos. Então, não existe 100% de culpa do outro, então é 50% minha, 50% do outro, né? Que ninguém está no 100%. Quando nós falamos de constelações, nós sabemos que através dos sistemas familiares, nós chegamos com tudo que o nosso sistema é. Então, não é um encontro de duas pessoas, são um encontro de sistemas. É o meu sistema familiar todo e o sistema familiar todo dessa pessoa. Todo o conhecimento desse sistema encontra com o conhecimento do meu sistema. Então, não é relacionamento de casal, é relacionamento de sistemas. E quando nós, desculpa, falamos de relacionamento de sistema, nós estamos falando de algo muito profundo. E eu chamo vocês, eu engasguei, a refletirem sobre esses vínculos. Se eu falo com vocês, se nesse mundo virtual hoje, muitas pessoas vinculam a outra pelas redes sociais, sem nunca ter encontrado, sem nunca ter intenção de encontrar, isso já vincula, porque de uma forma ou de outra, fazendo com que seja um relacionamento platônico, né? Aquele só de admiração, mas para outra pessoa pode não existir, mas para a pessoa que está nesse relacionamento platônico, para ela existe com toda a força. Então, neste momento, para a pessoa que se apaixonou por uma outra que às vezes está no mundo virtual e que não é real, para ela é verdade. Para o outro apenas pode ser uma brincadeira. E o que mais nós temos visto, principalmente eu que trabalho o tempo todo com pessoas, o que mais tem acontecido são pessoas criando WhatsApp fake, Instagram fake, e para poder mexer com algo muito profundo nas pessoas. Então isso é muito sério, porque isso também vincula. Então, por mais que a pessoa está escondendo atrás de alguma rede social fake, ela está vinculando a alguém que está energeticamente ligado a essa pessoa, mesmo que seja uma mentira. Então, qual é a nossa responsabilidade diante desses relacionamentos, tanto presente quanto anteriores, para que nós nos sintamos cada vez mais livres para podermos avançar, né? Então, eu falei praticamente do básico, né? Do relacionamento básico de casal. E aí, eu venho trazer uma reflexão quando esse relacionamento tem frutos, que são os filhos, né? Quais são as consequências dos relacionamentos anteriores para a situação hoje, atual, desses filhos, né? Então, existe os relacionamentos anteriores. Existe o homem que eu me relacionei, que é pai dos meus filhos, e que ele não deixa de ser pai dos meus filhos, porque não existe ex-pai, né? Então, existe um relacionamento anterior que me gerou frutos, e como todos nós amamos profundamente os nossos filhos, via de regra, né? Quando nós não temos muito emaranhamento em vias de regra, nós amamos muito os nossos filhos, e os nossos filhos hoje são as coisas mais importantes que nós temos, né? Que são algo muito forte. Essa pessoa, mesmo que não esteja comigo hoje, ela me deu o maior presente que eu poderia ter recebido na minha vida. Então, independente do que aconteceu depois ou durante, que foi embolado, que foi confuso, que não foi o que eu esperava ou então o que eu desejava, mas isso tem a ver com o quê? Com as imagens que nós temos do primeiro homem que nós amamos, que é o nosso pai. Nas constelações familiares, nós sabemos que muitas vezes podemos buscar nos homens o que nós buscávamos nas nossas imagens de pai. Então,
esse homem que relacionou comigo e me gerou frutos, ele tinha um papel primordial que ele cumpriu esplendidamente, né? Que foi dar vida. Então ele cumpre, eu e ele como homem e mulher, nós não fomos tão perfeitos, né? Não fomos um bom casal, mas como pai e mãe nós fomos perfeitos, porque nós geramos vida. Então, aos olhos das constelações, o ato em si da vida chegar à Terra é muito mais importante do que qualquer outra situação. Então, nós cumprimos diante dos nossos filhos desígnios de Deus ao dar a vida. Então, este homem que não está mais hoje comigo, né, gente, é um exemplo. Então, este homem que hoje não está comigo, mas ele me deu filhos, ele me deu algo muito importante. E por mais que hoje, depois de tantas coisas que aconteceram, nós não estamos juntos, eu devo profundamente gratidão a esse homem que me deu o que eu amo hoje demais, que são os meus filhos. Então, quando eu digo sim para esse homem, eu sinto muito que nós como casal não acertamos, né? Não nos demos certos, porque tanto eu quanto você tinha emaranhamentos dos sistemas, dos dois sistemas que não permitiam que nós pudéssemos ser mais livres. E aí agimos com os argumentos e as formas que aprendemos no nosso sistema. Mas como pai e mãe nós somos perfeitos, porque nós demos vida. Então, neste momento, nós desvinculamos toda a mágoa, toda a raiva, todo sentimento negativo em relação a essa pessoa para que nós pudéssemos seguir, sabe? Porque quando nós estamos na presença dos filhos e nós falamos do nosso relacionamento anterior, que é o pai desses filhos, quando nós falamos deste homem, e as mulheres fazem isso com maestria, quando nós falamos desse homem que é pai desses nossos filhos, nós falamos e declaramos aos nossos filhos que 50% deles não presta. Por quê? Porque esse 50% dos filhos é formado por mãe e os outros 50% pelo pai, e se eu falo do pai, eu estou falando dos 50% dele. Então, esse filho que a mãe fala o tempo todo mal do pai, ela está falando que 50% do filho é muito ruim, é uma bosta, não vale nada, é vagabundo, entende? E as mães muitas vezes não sabem que existem essas dinâmicas ocultas em relação ao relacionamento. E aí os filhos ficam fracos diante da vida, porque se o pai que dá força para a rua, para o trabalho, para o relacionamento, para tudo que é rua, esses filhos não têm força para a rua. E aí, quando a mãe exclui esse pai, o filho também, por amor à mãe, muitas vezes pode excluir esse pai. E ele excluindo esse pai, ele exclui toda a força que ele poderia ter na vida. E ele fica fraco na vida. São pessoas que não param em trabalho nenhum, são pessoas que começam faculdade e não terminam. E são pessoas que têm muitas dificuldades de se relacionar. Então, quando nós falamos de relacionamentos anteriores, nós devemos ter muito cuidado. Porque quando nós começamos, nós fomos com todas as cartas que nós tínhamos, com todo o amor, com toda a proeza, né? Que a gente foi com todas as habilidades e todas as armas que nós tínhamos, porque nós queríamos essa pessoa. E por cargas d'água, por dificuldades dos nossos destinos, do destino dos sistemas das pessoas que nós escolhemos, não deu certo. Não deu certo até que ponto? Porque quantas pessoas que às vezes passam na nossa vida nos ensinam tanto como nós devemos ser e como nós queremos que as pessoas sejam conosco. Então falar de ex-relacionamento ou de ex
aos olhos das constelações familiares, é trazer à tona toda essa energia que nós estamos bloqueando para que nós tenhamos mais liberdade nos relacionamentos por vindouros. Porque muitas pessoas que procuram as constelações e têm dificuldade de relacionamento e já se relacionaram muitas vezes, elas falam assim, nossa, mas eu tenho dedo podre para isso. É porque, na verdade, essa pessoa está escolhendo inconscientemente as dificuldades, padrões que existem nas dinâmicas ocultas da vida dela. E quando nós não nos curamos no nosso pai e na nossa mãe, nós continuamos tendo mais do mesmo a cada momento de nos relacionarmos. Falar das pessoas que estavam conosco antes dos relacionamentos, antes do relacionamento que nós estamos agora, é falar do respeito, da gratidão, de falar de que tudo valeu a pena. Por mais difícil que foi, por todas as coisas que eu criei expectativa e não foram, porque na verdade essas expectativas foram criadas porque eu procurava às vezes no homem ou na mulher o meu pai ou a minha mãe, e aí as pessoas não são quem a gente quer que elas sejam, né? Cada um só é o que dá para ser. Então, numa live muito feliz, né? Eu fui muito feliz nessa live, que cada um só é o que dá para ser. A gente entende perfeitamente que nós atraímos mais do que nós precisamos nos curar. E quando nós falamos dos relacionamentos anteriores ao que nós estamos, quando nós falamos mal, nós estamos falando, na verdade, de tudo aquilo que a gente não consegue enxergar que é nosso e que nós ainda não conseguimos curar. E aí, todos os relacionamentos por vindouros pode ter a ver com esse relacionamento que não deu certo, porque eu preciso aprender algo e eu não consigo perceber o que é. Quando nós damos um bom lugar no nosso coração para as pessoas que vieram antes do relacionamento atual que nós estamos, nós conseguimos ir mais livres, sem amarras, para o próximo relacionamento, né? Então, muitas pessoas que constelaram comigo, que tinha acabado de terminar relacionamento, elas falaram assim, nossa, ainda bem que eu tive a oportunidade de constelar antes de qualquer outro homem aparecer na minha vida, porque eu correria riscos de repetir padrão. Então, a gente corre risco de repetir padrão porque nós somos a energia que nós vemos do lado de fora. Então, não tem como eu, com as questões que eu tenho dentro de mim, atrair algo que é diferente de mim. Então, quanto dos relacionamentos anteriores que ainda continua no relacionamento atual, que vocês não conseguem olhar para aquilo, ressignificar, dar um bom lugar e seguir. Se essa dificuldade está tão profundo que vocês não conseguem perceber como, é porque estão intimamente ligados às imagens do nosso inconsciente e pode estar vinculada à nossa criança interior que procura uma cura. A nossa criança interior que foi ferida. Então, falar de vínculo e falar de relacionamentos anteriores é falar da nossa responsabilidade ao escolhermos as pessoas com quem iremos relacionar, seja relacionamentos presenciais ou virtuais. Qual é essa energia que muitas pessoas têm vinculado os outros, né? Ainda mais agora com a pandemia, muitas pessoas começaram a namorar virtualmente. Quais são esses vínculos que nós fazemos e que eles podem nos emaranhar, nos embolar? É falar, então, de uma responsabilidade que cada um tem de olhar para si e procurar respostas que não encontrou nesse primeiro relacionamento e as coisas foram se perpetuando, e acabaram virando padrão. Então, Bert Hellinger fala que o primeiro relacionamento, ele é sempre muito mais forte, né? Então, por exemplo, no primeiro casamento, quando a gente tem filho ou não tem filho, mas aquele é um primeiro casamento, o vínculo daquele primeiro casamento, ele nunca mais se repetirá do jeito que foi. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de vínculo. Então, a força de um relacionamento de vínculo
inicialmente no primeiro relacionamento, num casamento, ele vai ser muito mais forte do que as outras relações que vierem depois. Por quê? Porque ali nós estamos iniciando algo que nós acreditamos que seria único e para sempre, né? Porque ninguém casa com intenção de terminar. Ninguém faz algo com intenção de acabar. Então esse vínculo inicial, ele é muito forte. Por quê? Porque ele traz todas as nossas expectativas e todas as nossas imagens do que seria um relacionamento. E aí eu trago para vocês também as informações que muitas vezes nós identificamos nos contos de fadas quando nós falamos do feliz para sempre. Então, inconscientemente, todas essas imagens que nós temos dos contos de fadas, elas ficaram fixadas e projetadas como se fossem verdades para a nossa vida. E aí nós vamos para os relacionamentos com essa imagem que tudo tem que ser para sempre, que tudo tem que durar, né? Que tudo tem que ser desse jeito ou daquele. Eu não estou falando que não tem, que não é bom ser, né, gente? Mas eu estou falando que essa imagem ela é tão forte que por isso que o vínculo do primeiro casamento ele é maior do que os outros relacionamentos. Porque nós vamos com muitas imagens nossa para essa situação. Então, o vínculo é mais forte na primeira e vai diminuindo nas outras. Então, terminar um relacionamento que veio do primeiro casamento é muito mais difícil do que terminar um relacionamento que está lá no 10º casamento, no 8º casamento. Não estou falando que depois não é possível ter amor. Não estou falando disso, hein, gente? Me entenda. O vínculo, aquela força que faz com que nós fiquemos mais juntos, mais naquela situação, com medo de finalizar, ela vai diminuindo do primeiro para os consequentes, entendeu? Então, o amor no último pode ser até maior do que o primeiro, mas o vínculo, ele é mais tênue, entendeu? Então as pessoas muitas vezes elas depois não têm tantas dificuldades em terminar um relacionamento porque o que foi mais forte, o que tinha mais energia, ela conseguiu romper. Então, falar desse vínculo dos relacionamentos anteriores é falar de toda essa responsabilidade que nós temos. No início dessa live eu falei com vocês que dependendo da conversa que as pessoas travam no WhatsApp ou no Instagram ou nas redes sociais, enfim, ou até mesmo nos aplicativos de paquera, as pessoas têm que estar bem atentas porque isso vincula. Então as conversas, as expectativas, às vezes a outra pessoa encontra em você algo que nem você sabia que você era essa pessoa, mas você entra no destino dela sem que você propriamente dito tenha alguma coisa com ela, né? Então, de uma forma mais sutil você entra. De formas mais eficazes, quando nós beijamos, quando nós temos relações sexuais, e quando nós temos filhos ou quando acontece estupro, tudo isso vincula. Então, qual é a nossa responsabilidade ao sairmos com alguma pessoa e nós termos uma relação sexual com essa pessoa não querendo compromisso? A energia sexual reverbera até 3 meses. Então, o que tem acontecido na humanidade e quais são os emaranhamentos que têm acontecido diante dessas relações que são energeticamente tão fortes e que as pessoas muitas vezes veem com superficialidade. E aí pode aparecer emaranhamentos e dificuldades. Então, aos olhos das constelações familiares, nós devemos olhar para tudo que foi do jeito que foi e dizer: eu sinto muito que nós dois não demos certo, mas você me ajudou tanto e me ensinou tantas coisas que eu não sabia. Eu aprendi, às vezes, a ser uma pessoa mais paciente, eu aprendi a olhar para as coisas do outro com mais respeito, eu aprendi tantas coisas. E graças a você, hoje, eu tenho a possibilidade de iniciar um relacionamento com mais conhecimento. Como eu sou grata a você
por tudo que foi, por mais difícil que foi, por tantas dificuldades que nós tivemos. Eu aprendi também o que eu não quero para minha vida. Eu só tenho a te agradecer, porque hoje eu sou capaz de olhar para tudo que foi com mais leveza, com mais respeito, e agradecer a tudo o que foi, porque inicialmente tínhamos muita química, tinha muito desejo, tinha muita vontade que desse certo, mas infelizmente existia algo nos nossos destinos que impedia, ou então que nos impossibilitava, ou que estava dentro do nosso sistema e que não deu certo. Mas ok, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu para que a gente tenha destinos mais leves. Então, com essa frase de cura, né, a gente tem a possibilidade de aliviar a nossa vida para ir para um relacionamento mais leve, sem estar vinculada energeticamente com a pessoa que veio antes. Porque quantas pessoas que terminam um relacionamento de uma forma tão rápida e às vezes com tanto rancor, com tanta mágoa, e vai para um outro relacionamento em seguida, né? E do nada essa pessoa vira e fala assim: nossa senhora, não sei por que eu comecei a relacionar de novo. Que burrice que eu fiz. Nossa, tá a mesma porcaria, tá do mesmo jeito. Nossa senhora, eu saí do espeto e caí na brasa. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos curarmos antes nos relacionamentos anteriores para que nós possamos ter tempo e a clareza de estarmos no relacionamento que for vir, porque senão a gente vai se embolando, né? E vai criando mais vínculos e mais emaranhamentos. Todas as pessoas que terminam casamentos é aconselhável que dê um tempo primeiramente para a alma e para você mesmo, para poder respirar, para poder entender, para poder refletir. E se a pessoa tiver a possibilidade de conhecer as constelações familiares e todas as terapias holísticas como ferramenta de autoconhecimento, é uma possibilidade enorme da pessoa ir para um próximo relacionamento com mais leveza e com menos emaranhamento. Então, aos olhos das constelações, não existe ex. Através das leis naturais que Bert Helling veio trazer para nós, que são as 3 ordens do amor: hierarquia, equilíbrio e pertencimento, nós começamos a perceber, principalmente na lei do pertencimento, que todos que passaram pela nossa vida passaram com um objetivo e por uma razão. E que nós devemos gratidão a todas essas pessoas que, por mais difícil tenha sido, elas trouxeram algo para nós que fizeram com que nós pudéssemos ser pessoas diferentes, né? Que nós pudéssemos ter momentos e reflexões que fizessem a gente evoluir como ser humano. E quais são essas contribuições que vocês têm dificuldade de reconhecer que tem emaranhado a vida de vocês? Quantos relacionamentos se findaram e os filhos estão aí? Qual é a sua responsabilidade em dar um bom lugar no seu coração para esse homem que trouxe essas vidas para você como um presente? Se não fosse esse homem, esses filhos não estariam aí com você. Qual é a sua responsabilidade de agradecer tudo que foi, por mais dolorido e mais difícil que tenha sido? Vocês hoje podem refletir e fazer escolhas diferentes a partir do que vocês viveram. Então, falar de ex aos olhos das constelações familiares é trazer a clareza que não existe ex-relacionamento. Existem relacionamentos anteriores que nós precisamos olhar com carinho para que nós tenhamos boas chances de nos relacionarmos com as pessoas que estão hoje com a gente. Então, eu não tenho como estar com alguém hoje se eu não me desvinculei energeticamente do que foi. Então, eu só tenho chances de dar certo com a pessoa que eu estou hoje se eu já dei um bom lugar para os que vieram antes no meu coração. Então, é dizer sim, né? A natureza o tempo todo diz sim. Os seres humanos que têm dificuldade de aceitar,
né? De respeitar tudo que tem, que não é algo fora de nós, de respeitar algo que é nosso e que a gente não consegue entender que é nosso, né? Quando eu falo isso, eu trago a consciência que tudo que nós hoje trazemos em forma de relacionamento para a nossa vida está intimamente ligado com o que nós somos. E nós ficamos achando que Deus está fazendo as escolhas erradas para a nossa vida. Qual é a sua responsabilidade de dizer sim para tudo que foi? Olhar para isso e dar um bom lugar no seu coração para poder seguir. Porque quantos na humanidade estão com pessoas hoje e não esqueceram, e não desvincularam das que vieram antes? Eu já vi em constelação de pessoas que gostariam de olhar a questão do pai e dos filhos, e na hora que posicionaram no campo das constelações, o relacionamento anterior que deu fruto aos filhos, né, que deram os filhos, e a pessoa posicionar de um jeito que mostrava claramente que essa pessoa ainda estava casada com esse homem. Quantas das pessoas que hoje findam o relacionamento e ainda estão casadas com as pessoas que estavam antes, ou estão ainda namorando as pessoas do passado? Não que elas estejam fisicamente, mas energeticamente não saíram da cabeça delas. Qual é a nossa responsabilidade de finalizar um ciclo com dignidade, com respeito, com amor, com gratidão, e seguirmos à frente para termos um pouquinho de chance ainda, o tempo que ainda nos resta para sermos felizes. Então essa live de hoje é um convite para que vocês possam dar um lugar de honra no coração de vocês, por mais difícil que tenha sido, né, para vocês esse relacionamento, para que vocês possam ter chances de se relacionar de uma forma melhor agora com a atual pessoa que vocês estão. Então, uma reflexão que faz com que vocês pensem que não existe ex. Quando nós vinculamos energeticamente com essas pessoas, todas as pessoas que nós vinculamos, elas estão intimamente ligadas a nós e intimamente ligadas ao nosso destino. Então, elas influenciam direto ou indiretamente no que nós vivemos hoje. Então, é um convite. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês reflitam e dêem um bom lugar para todos os que vieram antes no coração de vocês. Um beijo.